Vamos lá, pessoal, a gente vai começar nosso happy hour. A gente vai estudar a questão de ente, responsabilidade civil, atos, licitação. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer esquema sobre o assunto e depois a gente resolve a questão. Tranquilo? Então, bora lá. O primeiro assunto que a gente estuda no nosso happy hour é a parte relacionada à organização da administração pública. Quando a gente estuda esse assunto, organização da administração, a gente estuda basicamente a administração direta e a administração indireta. Vamos só recordar. Quem está dentro da administração direta? Os órgãos. Quem está dentro da indireta? Os entes ou as entidades. Exemplo de órgão: secretaria. Exemplo de entidade: as autarquias, as fundações públicas e as estatais. Quem são as estatais? Empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? Essa administração direta e essa administração indireta é um fenômeno que no direito tem duas palavrinhas. É um negócio chamado de desconcentração e descentralização. Como é que a gente faz para não esquecer essas palavras? O e E. Boa. O O, a gente vai lembrar que desconcentração é para órgãos. E o E dos entes, a gente vai lembrar que descentralização é para os entes. Viram como é Mobrex? Agora vamos ver se dá certo assim, resolvendo a primeira questão. Leiam comigo a primeira questão do materialzinho de vocês. Olha o que diz. A administração pública desempenha suas atividades por meio de diversos órgãos instituídos por esta finalidade, sendo também forma de distribuição de competência a, letra A, desconcentração, que pressupõe a criação de pessoas jurídicas com competências que integram a chamada administração indireta. Desconcentração é para órgãos. Órgãos é administração direta. B. Descentralização, por meio do qual os órgãos que se compõem, constituindo pessoas jurídicas com personalidade jurídica. Descentralização é para ente e não para órgão. C. Instituída por pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito público, que compõem a chamada administração indireta, tais como autarquia, sociedade de economia mista, consórcio e fundação. Onde é que está o erro? A autarquia é de direito público, mas sociedade de economia mista é de direito privado. D. Instituída por pessoas jurídicas de direito público, como as autarquias, bem como de direito privado, como as empresas públicas e sociedade de economia mista, como expressão da descentralização. Certo. E aí? Nomeação de servidor e empregado para funções de confiança em substituição aos agentes públicos, originalmente eleitos. Tudo errado, nada a ver. Resposta D de dado. Viram como é Mobrex? Beleza. O segundo assunto que a gente estuda hoje é o assunto relacionado à responsabilidade civil do Estado. Esse assunto, a gente vai fazer duas questões e a questão final, que é a questão mais complexa do material que a gente tem. O que é que a gente tem que entender com isso aqui? Como é que o Estado responde civilmente? O Estado pode responder civilmente por ato praticado pelo agente público, e o Estado pode responder civilmente por falta de serviço público. Nós temos duas hipóteses onde o poder público tem que pagar a indenização: por ato praticado pelo agente ou por falta de serviço. Para ver se eu estou entendendo.
Estou dirigindo meu carro, vem um carro da polícia e putufo no meu. Eu vou processar o Estado por ato praticado pelo agente público ou por falta de serviço público? Estou dirigindo meu carro, tem um buraco, tamanho do mundo, meu carro cai no buraco e estoura tudo. Bufo! Vou processar o Estado pelo quê? Pela falta de serviço. Criança vai para um hospital público, não tem atendimento e ela morre. Criança vai para o hospital público, o médico do Estado faz a cirurgia e deixa o celular na barriga dela. Praticado pela gente. Entenderam? Beleza. Quando a responsabilidade do Estado é por ato praticado pelo agente, o ofendido, que é a pessoa que sofreu o dano, ela vai processar o Estado e o Estado vai processar o agente público causador do dano. Então vai ter um processo daqui para cá e um outro processo daqui para cá. Vamos lá, por exemplo. Estou dirigindo meu carro, vem um carro da polícia e pufo no meu. Eu vou processar o Estado e o Estado processa o agente público. Percebam que eu não posso processar direto o agente. Eu tenho que processar o Estado. E é o Estado que processa o agente. Quando eu quero processar o Estado pela falta de um serviço, o ofendido processa o Estado, que, por sua vez, não processa ninguém, porque não há uma pessoa que causou o dano. O dano foi causado pela falta de um serviço. De boas? Vamos para cá. Quando o ofendido processa o Estado, é uma ação de indenização. Essa ação de indenização, ela tem que ser feita num prazo, que é o prazo de 5 anos. E agora vem a parte principal. Essa ação daqui para cá, no direito, é chamado de responsabilidade objetiva. Que danado é isso? Responsabilidade objetiva. Nessa ação, não há necessidade de comprovar dolo, nem comprovar culpa, porque aqui o Estado assume o risco. Vou repetir. Estou dirigindo meu carro, vem um carro da polícia e bate em mim. Eu processo o Estado. É uma indenização. Eu tenho 5 anos para processar o Estado. E é uma responsabilidade objetiva. Que danado é isso? Quando eu entrar com ação contra o Estado, eu não preciso mostrar que o policial teve dolo, vontade em bater no meu carro, ou culpa, foi negligente, imprudente, porque simplesmente o Estado assume o risco pela conduta dos seus agentes. Agora, depois que o Estado me pagar, o Estado vai atrás de quem? Do agente. Essa ação é chamada ação de regresso, ou ação regressiva. Aí olha que legal. Quanto tempo o Estado tem para ir atrás do agente? A vida de um burro. Isso aqui é imprescritível. O Estado processa no dia que quiser. Agora, essa ação daqui para cá é chamada de responsabilidade subjetiva. O que danado é isso aqui? Aqui tem que ter o dolo ou a culpa do agente público. Então, o que é que o examinador quer saber? Quando é que tem que provar dolo ou culpa? Quando eu processo o Estado, responsabilidade é objetiva. Não precisa de dolo nem culpa. Quando o Estado processa o agente, responsabilidade subjetiva. Tem que ter dolo ou culpa. Vamos, por exemplo, tem um professor aqui do IAP, que eu não vou dizer o nome porque está sendo gravado, que ele é totalmente doido. E ele é policial civil, no estado da Paraíba. Não estou dizendo nomes.
Ele é professor de língua portuguesa. Olha só, esse professor, ele toma remédio controlado. Eu já vi várias vezes ele parando e tomando tarja pretazinho. E ele é policial civil, ele anda armado. Ele não tem uma arma, ele tem meio as 5. Ele pode andar armado? Tem condições alguma, ele é doido, pô. Ele toma remédio controlado. No dia que ele bebe, que mistura com remédio, beleza. Lembre-se que ele está armado. No dia que ele fizer uma merda, quem responde? Porque o Estado assumiu o risco. Não deu uma arma para ele? Aí depois que o Estado pagar a merda que ele fizer, vai atrás dele. Se ele já tiver morrido? Tchau nada. Vai atrás dos herdeiros. Porque não é imprescritível. Então, se o agente morrer, passa para os herdeiros. Não é justo? Aí morreu. Porque não tem herdeiro. Agora vamos para cá. A gente está estudando a responsabilidade quando é um ato praticado por um agente público. E quando é pela falta de um serviço? Vamos lá, não tem tratamento médico, a pessoa morre. Não tem remédio no hospital lá do governo, a pessoa morre. Quando é falta de serviço, o ofendido processa o Estado e o Estado não processa ninguém. Eu vou ter uma indenização, essa indenização tem um prazo, o prazo é de 5 anos, e aqui vai mudar, porque nessa ação, quando é falta de serviço, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva é aquela que tem que comprovar o dolo ou comprovar a culpa. Então vem a pergunta. O Estado responde objetivamente ou subjetivamente? O Estado responde tanto objetiva como subjetiva, depende do caso. Quando é ato praticado pelo agente, é objetiva. Quando é falta de serviço, é subjetiva. A gente tem que identificar se é um ato praticado pelo agente ou uma falta de serviço. Eu tive um aluno na universidade certa vez, que foi meu aluno aqui no IAP. E toda vida que eu dava essa aula, eu dava o exemplo dele. E quando ele estava na sala de aula, eu pedia para ele se levantar. Acho que no quinto exemplo, na quinta aula que eu dei para ele, ele queria me matar. No jornal, certa vez saiu assim: carro é abocanhado pelo buraco. A reportagem dizia que o carro dele vinha lá no bairro Vermelho, aí tinha um buraco do tamanho do mundo, que é aqueles buracos que a prefeitura faz para tubulação. Ele não viu, o carro caiu no buraco. Como vocês podem ver, amassou a porra do carro todinho, né? Aí a reportagem dizia que o estudante fulano estava indo à noite deixar a namorada em casa, estava chovendo. Aí dizia lá, ele não viu o buraco era a rua todinha, pô. Aí quando o carro caiu, amassou essa frente do carro todinha aqui, ó. E os pés dele ficaram presos nos pedais do carro. Não amassou? Aí tiveram que chamar o corpo de bombeiro, porque a cabeça da namorada tinha ficado presa entre as duas pernas do condutor. Eu juro, pessoal, eu não penso maldade não. Mas eu junto as peças. Era noite, ele estava indo deixar a namorada em casa. A reportagem dizia que ele não viu o buraco. O buraco era a rua toda. Ele estava distraído, certamente. Mas o que ela estava fazendo para ficar presa com a cabeça entre as duas pernas dele? Pegar o celular, caiu. É mentira não. Eu imagino o constrangimento dela na hora que o bombeiro chegou. A pergunta é, se ele quiser processar o Estado, vai ser assim ou vai ser assim? Ou ele processa ela?
A culpa foi do buraco? Mas depende da sinalização também, se tem sinalização. Se não tivesse, ele podia... Mas eu acho que do jeito que ele estava ali, podia ter um cabo assim, ó. Eu não ia ver, não. Mas ele teria pelo menos só uma justificativa, né? Os caras teriam justificativa. Hã? Porque se hipoteticamente o celular realmente tivesse caído entre as pernas dele e ela foi pegar, entendeu? Ele simplesmente pode não ter visto o buraco. O que eu malhava dele é porque eu dizia, bicho, eu estudei física no colégio. Quando você faz assim, não tem como fazer assim. Aí ele dizia que como o buraco era grande, o carro fez isso. Aí ela estava sem cinto. Será? Que não aquele embaixo de regresso. Aqui? Imprescritível. Vamos ver se a gente entendeu. A gente vai fazer a questão 2, que é sobre a responsabilidade civil. Olha o que diz. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo a responsabilidade. Quando um servidor faz uma besteira, ele responde a 3 processos. Olha. Servidor público fez uma besteira. Ele vai responder a um processo administrativo, a um processo penal e a um processo civil de indenização. A regra é, esses 3 processos, um depende do outro ou são independentes? O que é que vocês acham? Eles são independentes. Um processo não vincula os outros. Agora, é possível que a decisão do penal tenha o poder de vincular, de repercutir no civil e no administrativo. A regra é que a pessoa que faz uma besteira responde a um processo administrativo, a um processo civil, a um processo penal. E os 3 processos são independentes. Agora, é possível que a decisão do penal possa vincular, possa repercutir no civil e no administrativo. Aí vamos lá. Questão 2. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo a responsabilidade, letra A, civil, penal e administrativa autônomas, e a absolvição de uma dessas áreas não exclui a responsabilidade em qualquer outra. Realmente são autônomas, mas a penal pode vincular a civil e a administrativa. B. A civil e a administrativa afastadas, dependendo da amplitude da absolvição criminal, decorrente da insuficiência de prova. Se ele for absolvido por insuficiência de prova, não vincula. A C. A civil fica afastada na hipótese de absolvição, de ocorrer absolvição administrativa em face da inexistência do fato. É a absolvição penal. A D. A criminal fica afastada. No caso de absolvição civil, não. E a E. A administrativa fica afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato e de sua autoria. Certo. Se no processo penal ele for absolvido e ele for absolvido com base na inexistência do fato ou com base na negativa de autoria, essa absolvição do penal também vai absolvê-lo no âmbito civil e no âmbito administrativo. Vou repetir. Servidor do Ministério Público, ano passado, entrou na sala e tentou matar o chefe. Lembram? Beleza. Ele cometeu um ato que vai responder a um processo administrativo, penal e civil. A regra é que os 3 processos são independentes. Agora, se no processo penal ele for absolvido por inexistência do fato, ele não tentou matar ninguém,
ou negativa de autoria, não foi ele que tentou matar. Se ele for absolvido com base nesses dois argumentos, necessariamente ele é absolvido no processo civil e também no processo administrativo. Por isso que a questão correta é a letra E de elefante. Se ele for julgado penalmente, aí ele responde administrativamente e civilmente. Automaticamente. De boas? Questão 3, que é sobre responsabilidade civil. À luz da sistemática constitucional, afeta a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, é correto afirmar que a responsabilidade da sociedade empresária W, concessionária ou permissionária, empresa de ônibus, COSERN, é igual a isso aqui. Ato praticado pelo agente ou falta de serviço. Estou dirigindo meu carro, vem um ônibus de uma permissionária e pufo no meu. É assim ou assim? Eu processo a empresa de ônibus e a empresa de ônibus processa o motorista. Então, bora lá. Questão 3. À luz da sistemática constitucional, afeta a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público. É correto afirmar que a responsabilidade social da empresa W, letra A, é objetiva apenas apesar do dano ter sido causado a um indivíduo que não era usuário de serviço público. B, é subjetiva, já que o dano foi causado a não usuário de serviço público. C, somente seria objetiva em relação ao dano causado ao usuário. D, é subjetiva, pois somente a administração direta e indireta podem responder de modo objetivo. Ou é objetiva desde que demonstrada a culpa do motorista. Vamos lá. A concessionária é do mesmo jeito. Indenização, prazo de 5 anos, responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Não precisa provar nem dolo, nem culpa, porque já se assumiu o risco. O motorista de ônibus está dirigindo, aí dá uma bobeira, ele bate no carro da frente, atropela uma pessoa que está passando na rua e causa dano em quem está dentro do ônibus. Há alguma diferença da responsabilidade para quem é usuário do serviço, quem está dentro do ônibus, e quem não é usuário, quem está fora do ônibus? Ou é a mesma coisa? Mesma coisa com quem é usuário e com quem não é usuário. Então a resposta é A de amor. Aí agora vocês vão dar um salto e respondermos a questão 9. Essa questão 9, pessoal, é bem grandona. Ela foi uma questão aplicada num concurso público ano passado. Beleza? Era a última questão da prova. Eram 100 questões e a última era essa. Quantas pessoas leram essa questão toda? Quase ninguém, meu amigo. Vamos lá. Questão 9. Janaína inscreveu-se em um concurso para determinado tribunal. Os vencimentos iniciais eram bastante significativos, o que atraiu grande número de inscritos, sendo que não havia muito cargos vagos para provimento. Após divulgação do resultado da primeira fase, diversos candidatos iniciaram a discussão individualizada, inclusive judicial, sobre o gabarito, o que alongou por quase 6 meses a convocação para a segunda fase, para o qual Janaína já estava aprovada desde a primeira lista. Realizou-se a segunda fase e um novo ciclo de discussão foi iniciado, dessa vez para questionar também as avaliações impostas após a prova oral. Considerando que o número de candidatos na fase seguinte guardava proporcionalidade com o número certo de aprovados na fase anterior, a administração aguardava o tanto quanto possível a definitividade das decisões que impactavam na continuidade do certame. Passados quase 2 anos entre o início do concurso e sua conclusão, Janaína finalmente foi aprovada e empossada. Ajuizou uma ação para pleitear a indenização em face do poder público pela excessiva demora na realização do certame, baseando-se no valor dos vencimentos previstos para o cargo. Essa medida é, entender o caso,
A Doidinha fez um concurso. Passou. Só que os candidatos entravam com ação na justiça para questionar. Enquanto tinha ação, o concurso não andava. Quando acabou tudo, o concurso andou, ela foi nomeada. Ela agora quer processar o Estado. Tem cabimento? Quando é que o Estado responde? Por ato praticado pelo agente ou pela falta de serviço. Tem alguns dos dois casos aí? Letra A. É pertinente com o dispositivo na Constituição que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de atos ilícitos, tendo em vista que a não nomeação de Janaína se consubstancia em ato administrativo evado de vista e legalidade. B. Não possui perspectiva de procedência, tendo em vista que a submissão do concurso ao edital, que disciplina, não impede a possibilidade de questionamento por parte dos candidatos, inexistindo direito consolidado à aprovação, ainda que não tenha havido qualquer inresignação por parte da candidata. C. É improcedente, tendo em vista que somente se poderia cogitar direito à indenização antes da aprovação e posse da candidata, após o que fica sanado a ilicitude do ato e motivada a responsabilidade. A D diz que é procedente a indenização e a E diz que depende da comprovação de culpa por parte do poder público, tendo em vista que, diante da imputação da indenização pela prática de atos ilícitos, impera a modalidade subjetiva da responsabilidade civil. E aí? Hã? B não tem nada a ver, meu amigo. Se os cabas questionaram na justiça, ela não tem direito de entrar com ação, não. Entendeu? De boas? A gente agora vai falar B de beijo. Oi. Aí depois tirado ela. Não, a publicação, que ela teria sido aprovada, e a não nomeação vai trazer 2 anos, não é isso? Beleza, mas por que o Estado não nomeou? Porque os cabos entraram com ação na justiça? Não. Tem nada a ver. Ela teria algum respaldo, poderia buscar na justiça. Ela foi aprovada, estava na lista de aprovada. Uhum. Das vagas. Passou o prazo de 2 anos. E não foi, ah, sim, aí pode, perfeito. Nesse caso, entraria Esse ou esse? Falta de serviço. Vamos lá? Agora a gente vai estudar atos administrativos. Pessoal, a pipoca pode comer mais, viu? Chegou o refrigerante. Quem quiser mais pipoca, tem ali. Geralmente a pipoca fica aí por umas 2 semanas. 2 semanas. Vamos lá. Agora vamos para essa partezinha de boas, que é a parte dos atos administrativos. Olha como é tranquilo isso aqui, ó. Vamos lá. Olha como é fácil. Ato administrativo nada mais é do que a manifestação da vontade do Estado. Um ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado. Toda vida que o Estado manifesta a vontade, o Estado edita um ato administrativo. Edital de concurso, nomear aprovado, conceder uma licença, tudo ato administrativo. Essa manifestação de vontade, ela tem elementos. Essa manifestação de vontade, ela tem atributos. E essa manifestação de vontade, ela se extingue, tem uma extinção. O que o examinador em prova gosta de saber é isso aqui, ó. Ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado. Quais são os elementos do ato administrativo? Quais são os atributos do ato administrativo? E como é que nós temos a extinção do ato administrativo? Os elementos são 5. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São os elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Quais são os atributos? Presunção,
de legalidade, auto-executoriedade, imperatividade. Vamos lá. O ato administrativo tem 5 elementos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Quais são os atributos? Presunção de legalidade, auto-executoriedade e a imperatividade. E como é que o ato administrativo se extingue? Anulação, revogação e cassação. Vamos lá. Mourão tirou a carteira de habilitação dele e ficou cego. A carteira de habilitação é um ato administrativo, então tem os elementos. A carteira de habilitação tem os atributos e a carteira de habilitação chega ao fim. Se Mourão ficar cego, a carteira de habilitação vai ser anulada, revogada ou cassada? Vamos lá, cassada. Quando é que anula? Eu anulo o ato quando o ato é ilegal. Quem é que pode anular? Quem tem competência para dizer que o ato é legal? A própria administração pública e o judiciário, se for provocado. Vocês acham que anular, porque o ato ilegal é uma coisa vinculada, obrigatória ou discricionária, facultativa? Hã? Vamos lá. Alguns anos atrás se descobriu que havia uma quadrilha na Paraíba que fraudava a prova de concurso. Lembra daquilo? Que eles davam um gabarito para a galera? Descobrem que Mourão entrou nesse esquema. Recebeu um gabaritozinho. Ele foi nomeado, hoje é servidor. Ele pode continuar nomeado ou tem que anular a nomeação dele? Então, anular é vinculado ou é discricionário? Anulação é vinculado. Na hora que anular, vai anular de agora para frente, ou vai anular para frente, mas também vai apagar o que ele fez para trás? Os dois, quando anula, um efeito é chamado de ex tunc. É aquele que vai para trás e vai para frente. Retroage. Ex nunc é que nunca retroage. Agora, irmão da anulação é a revogação. Quando é que revoga? Quando o ato é legal, mas contrário ao interesse público. O ato perde a conveniência e perde a oportunidade. O ato é legal, mas contrário ao interesse público. O Estado fez uma licitação para comprar carro. Aí a Receita Federal pega e doa carros para o Estado. Aconteceu disso um dia desse. A Prefeitura de Natal ia fazer licitação para comprar carro para a Guarda Municipal. Aí a Receita Federal apreendeu uns carros e doou 10 carros para a Prefeitura de Natal. O que é que a Prefeitura fez com a licitação que ela ia fazer? Revogou. A licitação era legal, mas a partir daquele momento se tornou contrário ao interesse público. Revogar. Quem é que pode dizer que o negócio é contrário ao interesse público? A própria administração, o judiciário ou os dois? Só a administração pública. Só quem sabe o que é melhor ou não para o interesse público é a administração. A administração é obrigada a revogar ou revoga se quiser? O que é que vocês acham? Revoga se quiser, é discricionário. E quando ela revoga, é de agora para frente ou vai para frente e vai para trás? De agora para frente, é chamado de ex nunc. Ex nunc é que nunca retroage. NUNC. De boas?
Agora tem uma terceira, que é a cassação. A cassação é quando a pessoa não tem mais os requisitos. Falta os requisitos. Mourão ficou cego. A carteira de habilitação do Mourão tem que ser o quê? Cassada. Não tem mais o requisito. É muito comum com policial civil. Policial tem porte de arma? Anda armado? Quando o policial fica doido, aí a administração aposenta por invalidez, não aposenta? O porte de arma continua com ele ou tem que tomar o porte? Para ter porte de arma, pode ser doido? Então, na hora que ele fica doido, o porte de arma dele é cassado. Quem pode caçar? Aí são os dois, a administração ou o judiciário. Aí vamos lá. Vocês acham que o Estado é obrigado a fazer isso ou faz se quiser? É obrigado. Então, caçar é uma coisa vinculada. E quando caça? Caça de agora para frente ou para trás? Para frente. Ele ficou doido agora, então é ex nunc. Entenderam? Para ver se vocês estão entendendo, eu estou construindo minha casa. Aí a prefeitura me dá um alvará para construir. Eu falsifico o alvará todinho. Boto os negócios aí que não podia. O meu alvará tem que ser anulado, revogado ou cassado? Anulado, não é ilegal? Anulado. Entenderam? Aí vocês vão comigo agora resolver a questão de número 3. A 4, desculpem. 4. Xaré 4. A respeito da revogação, anulação, analise. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários, podendo ser praticados somente pelo executivo, em relação aos seus próprios atos, em decorrência do ato tornar-se inconveniente e inoportuno, não podendo ser revogado pelo judiciário em sua função típica. O que é que vocês acham? Hã? Vamos lá, olha só. Dessa brincadeira aqui, a anulação, ela tem limites e a revogação, ela tem limites. Quais são os limites da anulação? Vamos lá, quando é que eu anulo? Quando o ato é ilegal, é obrigado a anular e produzir efeito ex tunc. Qual é o limite? O prazo de 5 anos, salvo má fé. E quais são os limites da revogação? O que é que o Estado não pode mais revogar? O Estado não pode revogar o ato vinculado. Se o Estado não pode revogar ato vinculado, o Estado só pode revogar que tipo de ato? Discricionário. Outro limite, o ato já consumado. Outro, o ato com direito adquirido. E o último são os meros atos, mas vamos deixar para esses dois. Limite da revogação, ato vinculado, ato já consumado e ato com direito adquirido. Vou ler de novo. Questão 4.1. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários. Até aí, tá certo? Certo. Podendo ser praticado somente pelo executivo em relação aos seus próprios atos. Quem é que pode revogar? Só a administração pública. Em decorrência do ato tornar-se inconveniente ou inoportuno. Beleza. Não podendo ser revogado pelo judiciário em sua função típica. O judiciário, ele só pode anular.
revogar só a administração. Não está certo. 2. Os atos discricionários praticados pelo Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse mesmo poder, em decorrência de vício insanável, portanto de ilegalidade, mas caberá tanto ao Judiciário, em sua função típica, a anulação desde que provocado. Vou ler de novo. Os atos discricionários praticados pelo Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse mesmo poder. Vamos lá. Olha só. Ato discricionário. Exemplo de um ato discricionário. Concessão do porte de arma. Porte de arma. Conceder porte de arma ainda é um ato discricionário. A Polícia Federal concede se... Para conceder o porte de arma, não tem que ter requisitos? Imagine que a Polícia Federal concede um porte de arma para alguém sem os requisitos. O ato é discricionário. Mas se o ato é ilegal, porque foi concedido sem os requisitos, tem que ser o quê? Não. O ato é discricionário, mas foi ilegal. Aí ele tem que ser anulado. Vamos lá, olha o que está dizendo a questão 2. Os atos discricionários praticados pelo Executivo poderão ser objetos de anulação no âmbito desse mesmo poder, em decorrência de vício insanável, portanto de legalidade. Mas caberá também ao Judiciário, em sua função típica, a anulação desde que provocado. Certo? Se tem que anular, quem anula a própria administração ou o Judiciário, desde que provocado, está certo. E o 3? Não, mas o texto da lei é poderão. O 3. Os atos vinculados, praticados pelo Executivo, aqueles que devem total observância ao texto da lei, não poderão, por essa mesma razão, serem alvos de anulação por parte desse mesmo poder, mas somente pelo Judiciário. Os atos vinculados, praticados pelo Executivo, aqueles que devem total observância ao texto da lei. Aí está certo ou errado? Certo. Não poderão, por essa razão, serem alvos de anulação. Se o ato é ilegal, pode ser anulado? Está errado. Qual é que está certo? 1 e 2, C, D, carinho. Aí agora vocês vão pular para a questão 6. 6. Questão 6. Acharam? Olha o que diz. A respeito da invalidação dos atos administrativos, assinale a opção correta. Letra A. A invalidação sempre opera efeitos ex nunc. Vamos lá. Primeiro, o que danado é invalidar? É anular ou revogar? Ou cancelar? Invalidação é sinônimo de anulação, de revogação ou de cassação? Invalidar é sinônimo de anular. Então vamos lá, letra A. A invalidação opera efeito ex nunc. Efeito ex tunc. B. O direito da administração anular os atos praticados com ofensa à lei decai em 10 anos. Qual o limite do Estado de anular? 5 anos, salvo má-fé. C. Os atos administrativos acometidos de vício de legalidade deverá ser anulado pelo Judiciário ou pela própria administração. Certo. D. A invalidação é o instrumento jurídico que permite a retirada de um ato do mundo jurídico, por razões de conveniência e oportunidade, a qualquer tempo sem limites. Tem 3 erros aí. Vamos lá. Invalidar é sinônimo de anular. Vamos lá. Invalidação é um instrumento que permite retirar o ato por razão de conveniência e oportunidade? Por razão de legalidade. Primeiro erro. A qualquer tempo? Prazo de 5 anos. E tem limite? Tem. O prazo de 5 anos, salvo má-fé. E aí, a convalidação. O que é você convalidar?
Convalidar é você corrigir. Quando é que corrige? Vamos lá, olha só. Desses elementos, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, é possível que seja praticado um ato e falte um dos 5 ou tenha vício em um dos 5. Se o Estado é dito um ato e falta um dos 5 elementos, o ato é nulo. Se o Estado é dito um ato e tem vício, tem defeito em um dos elementos, pode ser nulo ou anulável. Qual é a diferença de algo nulo para algo anulável? Aquilo que é nulo não corrige. E aquilo que é anulável pode corrigir. O que é corrigir? É convalidar, tornar válido. Se o vício, se o defeito for na competência ou na forma, o ato é anulável, pode corrigir. Se o vício, se o defeito for na finalidade, no motivo ou no objeto, o ato é nulo. Então, quando é que pode corrigir? Quando é que pode convalidar? Quando tem um vício na competência ou na forma. Se o vício for na finalidade, no motivo ou no objeto, o ato é nulo. Beleza? Vamos para cá. Letra E. A convalidação, a correção, é o processo de que se vale a administração para o aproveitamento dos atos administrativos, com vício superável, como é típico dos atos nulo e anulável. Onde é que está o erro? Só anulável. O erro é o finalzinho. Acharam? De boas? Agora a gente vai... C de carinho. Agora a gente vai fazer um esqueminha para fazer uma questão sobre improbidade administrativa. Vamos ter fé, que é importante. Hoje é sexta. Hoje tem o resultado do paredão do Big Brother. O líder é uma mulher galega. Não, não é do Rio Grande do Norte, não. Vixe, Maria, você não tem vida, não? Homem, vão ter vida, homem. Vamos ver novela, homem. Homem, estudar não leva ninguém para canto nenhum, não, homem. Vão ver novela, homem. Tem um aplicativo, bebê, tem um aplicativo pay-per-view e tem um bichinho que eu recebo as informações de hora em hora. Improbidade administrativa. Homem, estudar não leva ninguém para canto nenhum, não, homem. Ser blogueirinho é melhor hoje. Youtuber. Profissão da moda, porra. Para ser youtuber tem que estudar? Para ser blogueirinho tem que estudar? E ganha presente pra cacete. Mano. Vamos lá. Improbidade. O que é que a gente tem que saber sobre isso aqui? Quando a pessoa comete um ato de improbidade, ela vai sofrer sanção e responder a várias coisas. A improbidade é uma ação que a pessoa responde e essa ação ela tem natureza civil e tem natureza política. A improbidade ela não tem natureza penal. Vamos lá para ver se eu estou entendendo. Eu tenho uma empresazinha,
chego para o diretor do Detran e digo, bicho, vamos fazer um bem bolado aqui nas licitações, vamos fraudar a porra toda. Eu cometo um ato de improbidade. Além do ato de improbidade, eu também vou cometer um crime. Mas o crime é um processo penal. A improbidade administrativa, ela vai tratar de sanção civil e sanção política. Sobre a improbidade, o que o examinador pode cobrar em prova é o seguinte: quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quais são os atos de improbidade administrativa e quais são as sanções. Olhe como é simples. Improbidade administrativa é uma ação de natureza civil e política. Sobre esse tema, eu tenho que saber quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quais são os atos de improbidade e quais são as sanções. Só isso que o examinador cobra em prova. Lá na Petrobras, os cabas fraudaram a porra toda? Então eles respondem a uma ação de improbidade administrativa. Vamos lá, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é a pessoa que vai praticar a improbidade. Quem é que pratica a improbidade? O agente público mais o particular. Esse particular é o particular que colaborar, é o particular que se beneficiar e o particular que induzir. Responde por improbidade o agente público mais o particular. O que é que faz o particular? Colabora, se beneficia ou induz. Eu tenho uma empresa, chego para o diretor de uma estatal e convido ele a ganhar dinheiro, fraudando as coisas todas. Eu sou o particular e ele é o agente público. Tranquilo? Além do sujeito ativo, que é quem praticar, quem é o sujeito passivo? Quem sofre é quem vai sofrer. No Brasil, quem pode sofrer? A administração pública direta ou a administração pública indireta. Lá no escândalo da Petrobras, quem é que sofreu? Quem é que foi fraudado? A Petrobras. A administração indireta. De boas? Agora, eu já sei quem é um sujeito ativo e quem é um sujeito passivo. Quais são os atos? Atos de improbidade. Durante muitos anos só eram 3, hoje são 4. Eu tenho um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Eu tenho um ato de improbidade que gera o prejuízo ao erário. E eu tenho um ato de improbidade que gera o descumprimento dos princípios. Descumprimento dos princípios da administração pública. Vamos lá, olha como é fácil. Quais são os atos de improbidade? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, descumprimento dos princípios. Para ver se eu estou entendendo, eu convido o diretor do Detran para fraudar a licitação. O Estado era para comprar um material por um preço, está comprando por 3 vezes a mais. Quais são os atos de improbidade que eu pratiquei? Prejuízo ao erário. Eu não me enriqueci ilicitamente, não? Eu não descumpri princípios, não? Tudo. Se eu permitir que terceiros se enriqueçam ilicitamente, qual é o ato de improbidade? Eu estou permitindo que terceiros se enriqueçam. Qual é o ato de improbidade? É só ir para o verbo. Enriquecimento ilícito é quem receber. Prejuízo é quem permitir, quem conceder, quem doar. Eu permitir que terceiros enriqueçam ilicitamente. Prejuízo.
eu recebi vantagem devida? Enriquecimento. E quando é que você descumpre princípios? Quando você não dá publicidade, quando você não cumpre a legalidade, não dá publicidade, não dá legalidade, tem prejuízo horário. Tem um verbo que está dentro de dois, que é o verbo frustrar. Você pode frustrar licitação e você pode frustrar concurso público. O que é que vocês acham? Se eu frustrar uma licitação, eu causei enriquecimento ilícito, prejuízo horário e descumprimento dos princípios. Frustrei uma licitação. Prejuízo. Por quê? Licitação o Estado quer comprar pelo menor preço. Se eu frustrei uma licitação, o Estado comprou mais caro. E se eu recebi vantagem para frustrar uma licitação? Enriquecimento. E se eu frustrar concurso público? Eu estou fazendo a prova do concurso, eu dou a prova para o meu irmão. Descumprimento dos princípios. E se eu recebi para fraudar concurso? Entenderam? Não sei não. Não sei nem que banca é essa que você está falando. Não sei nem de que concurso você está falando. Hã? Vou falar do quarto agora. A minha aposta é que não... Em dezembro. Vamos lá. Quarto. Tem 15 dias. Quem vai fazer é a segunda colocada. A OCP. A OCP é bom porque não cai em informática. Cai sim. Tô brincando, homem. Eu liguei para Frank, dizendo, Frank, aí a OCP não cai em informática. Aí soltou aquele palavrão. Isso é brincadeira. Pegadinha do malandro. Vamos lá. Durante muitos anos só tinham 3 atos. Hoje tem 4. Que quarto ato é esse aqui? É você manter ou você conceder, manter ou conceder benefício tributário contrário à Lei Complementar 116. Foi o último ato de improbidade que foi criado. Manter ou conceder benefício tributário contrário à Lei Complementar 116. Essa lei complementar é a lei que trata de um tributo chamado ISS, que é um imposto municipal sobre serviço. Manter ou conceder benefício tributário contrário à Lei Complementar 116 do ISS. Em outras palavras, os prefeitos hoje eles não podem isentar a cobrança de ISS, tem que cobrar esse imposto e tem que cobrar a alíquota mínima, que é de 2%. Entenderam? Vamos lá, aí a gente vai fazer agora... Hã? As sanções. Beleza. A gente vai fazer a questão 10. Mas antes da questão 10, vamos falar das sanções. Para terminar a improbidade, vamos para as sanções. Olha como é legal. Improbidade administrativa é uma coisa que só tem no Brasil. O presidente que criou essa lei foi o primeiro presidente, a primeira pessoa a se lascar na lei. Foi Collor. A lei de improbidade é de 92. Quem criou a lei de improbidade foi ele. Quem foi a primeira pessoa que se lascou pela improbidade. Para dar um exemplo. Coisas que só acontecem no Brasil. Meu amigo, se você explicar isso no mundo, ninguém vai acreditar. Sanções. A gente tem sanções na Constituição e a gente tem sanções na própria lei de improbidade administrativa. Olha como é fácil. Sanções. Tem sanção na Constituição, tem sanção na lei de improbidade. Quais são as sanções na Constituição Federal? A Constituição Federal, ela traz
4 sanções, 4 penas, e a lei de improbidade traz 3. Lembrando, todas as sanções são de natureza civil e política. Primeira sanção, praticou improbidade, a pessoa vai ter a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Está na Constituição. A pessoa vai ter a perda da função. Suspensão dos direitos políticos, perda da função, a pessoa vai ter a indisponibilidade dos bens e a pena mais grave, o ressarcimento ao erário. Pratiquei ato de improbidade. O que é que vai acontecer comigo? Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Tranquilo? Cuidado que quando isso cai na prova, o examinador troca isso por isso. Geralmente ele bota, praticou improbidade, a pessoa vai ter perda de direitos políticos. Direitos políticos não se perdem, direitos políticos se suspendem. Lembrem-se de Collor. Collor foi o primeiro condenado, ele perdeu os direitos. Atualmente ele é senador, ele só teve a suspensão. E lá na lei de improbidade, a pessoa vai ter a multa, a perda dos bens e a proibição de contratar com o poder público. Lá na lei de improbidade, a pessoa ainda vai ter mais 3 penas. A multa, a perda dos bens e a proibição de contratar. Multa, perda dos bens e proibição de contratar. Indisponibilidade dos bens. Proibição de contratar com o poder público. Não. Nenhuma pena é para sempre. A única pena que é para sempre é o casamento. Nenhuma outra para sempre. Hã? Não, é porque tem consequências que você não apaga, não. A sogra, não existe ex. É para sempre, é? Se você casar 10 vezes, você tem 10 sogras. Questão 10. Vamos ter fé, que hoje tem Big Brother. Você não assiste não, é? Homem. Vocês estão perdendo. Questão 10. A Lei 8.112, que estabelece proibição aos servidores públicos da União, dispondo no seu artigo 119, inciso 9, que, sendo vedado valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função. A Lei 8.429, por sua vez, dispõe em seu inciso 9, artigo 9, inciso 12, que constitui ato de improbidade usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionados no artigo 1, bem como no seu artigo 10, inciso 12, que constitui ato de improbidade permitir facilitar o concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Com base nesses dispositivos legais e considerando que um servidor público tenha praticado conduta por meio do qual tenha disponibilizado informações privilegiadas para terceiros se beneficiar de uma licitação em troca de remuneração àquele servidor. Vamos lá. O cara permitiu, deu informação privilegiada para alguém em uma licitação em troca de remuneração. Qual ato de improbidade? Enriquecimento. Vamos lá, letra A. Responderá por ato de improbidade nas duas modalidades que geram enriquecimento e que causam prejuízo, até cuja solução ficará sobrestada no processo administrativo disciplinar. Ele responde, o cabo fez isso, ele vai responder a um processo penal, crime,
há um processo civil de improbidade e um processo administrativo. Os 3 processos são dependentes ou independentes? Então, um suspende em razão do outro? Ninguém suspende. Esse finalzinho que está errado. Ficará sobrestado. É os 2. B. Poderá ser processado por ato de improbidade na modalidade que cause prejuízo erário, que dispensa a ocorrência do dolo, mas demanda demonstração dos prejuízos, independentemente da instauração do processo administrativo, para responsabilização pela infração. C. Dependerá de apuração de elementos subjetivos, tendo em vista que os atos de improbidade que causem prejuízo erário dependem da ocorrência de dolo, sem prejuízo, sem o qual somente poderá ser processado por infração disciplinar. D. Incorrerá em ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo erário, assim como o terceiro beneficiado, não sendo instaurado processo disciplinar em virtude da infração ser absolvida pelo ilícito mais grave. Ele responde a 3 processos. E a E. Poderá responder por ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito, independente da comprovação do dolo. A questão todinha está aqui, ó. Quando você pratica enriquecimento ilícito, recebe vantagem, você tem que agir com dolo. O que é dolo? Vontade, intenção. Quando você causa prejuízo erário, você pode agir com dolo ou com culpa. Dolo é vontade. E o que é culpa? É você não ter vontade. Mas aconteceu o negócio porque foi ser negligente, foi imprudente. Geralmente eu estou andando no carro e bato numa pessoa. Corto o sinal vermelho e bato numa pessoa. Eu agi com dolo ou culpa? Culpa, eu tive intenção. Mas eu fiz a merda porque eu fui negligente, fui imprudente. Beleza? Hoje, o que é que a justiça entende? Bebeu e bateu em alguém. Quando você bebe, você está assumindo. Então, se pressupõe o dolo. Mas, em regra, estou dirigindo meu carro, passou uma pessoa, não consigo frear, eu atropelei ela. Porque eu vinha correndo demais. É dolo ou culpa? Não, o dolo você tem que ter vontade. Agora, se eu bebi, não. Mas eu estou dirigindo meu carro, estou correndo, aí uma pessoa sai do nada correndo, eu não consigo frear e bati nela. É culpa. Então, para você praticar enriquecimento ilícito, você tem que ter dolo. Para você causar prejuízo erário, é dolo ou culpa. E para você descumprir os princípios, você tem que agir com dolo. E para esse aqui de manter o conceder, tem que ser dolo. Então, só existe um ato de improbidade que é punido por culpa, que é o prejuízo erário. Todos os outros exigem dolo. De boas? Vamos para cá. Letra A. Responderá por ato de improbidade nas 2 modalidades que geram enriquecimento ilícito e que causam prejuízo, até cuja solução ficará sobreestado no processo. O erro da A é o finalzinho. B. Poderá ser processado por ato de improbidade na modalidade que cause prejuízo erário, que dispensa dolo, mas demanda a demonstração de prejuízo, independentemente da instauração de processo administrativo para a responsabilização da infração administrativa. Por que dispensa o dolo? Porque também pune por culpa. Tá certo. C. Dependerá da apuração do elemento subjetivo, tendo em vista que o ato de improbidade que cause prejuízo erário depende da ocorrência do dolo. Prejuízo erário é dolo ou culpa. D. Ocorrerá em ato de improbidade que cause prejuízo erário, assim como o terceiro beneficiado, não sendo instaurado o processo disciplinar, em virtude da infração ser absolvida no ilícito mais grave. Esse finalzinho é que está errado. E aí? Poderá responder por ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito, independente do dolo. Para ser enriquecimento ilícito tem que ter dolo. Resposta é a letra B de beijo. Tranquilo? Aí agora a gente vai fazer as questões sobre licitação. Faltam quantas? 3, né? Então bora. Então vamos lá. Vamos lá, licitação. Lembrando, licitação é o procedimento que o Estado faz para comprar
bens ou serviços. Quando o Estado faz uma licitação, essa licitação tem que ser baseada em 3 fundamentos. Quais são? Aí, geralmente, quem assistiu minha aula, eu lembro no exemplo da menina que está namorando. Geralmente, ela vai ficar com um mais bonito? Não necessariamente. Ela vai ficar com o melhor custo-benefício. Só que para ela escolher o melhor custo-benefício, que ela teve que dar para todo mundo? As mesmas oportunidades. Então, quando a gente pensa numa licitação, a gente pensa na isonomia, porque é com a isonomia que a gente consegue custo-benefício. Vamos ler a questão 5. Da isonomia? Por quê? Houve. Uma ganhou em primeiro lugar, uma em segundo. Só que uma não atingiu os objetivos. Foi? Sei lá como foi isso. Na verdade, a Consulbom ficou em terceiro, ficou em primeiro porque em dinheiro. E em termos técnicos ficou em terceiro. Aí a OCP em termos técnicos foi primeiro. Mas em dinheiro ficou em... Ah, exatamente. Custo-benefício. Não sempre o melhor ganha. O mais bonito é o marido, é o namorado? Não, é custo-benefício. Vamos lá. Questão 5. Eu tinha um amigo na faculdade que o bichinho não era feio, não, era desprovido. Aí ele triste, eu disse, homem, tenha fé. Vamos dar certo. Vamos lá. Não é o mais bonito, é o custo-benefício. Aí a gente estava para concurso, aí ele passou no concurso para diplomata. Instituto Rio Branco. Aí quando a gente foi comemorar, aí ele bêbado, me abraçava. Aí dizia agora, eu disse, agora, amigo. Com 2 meses ele estava casado já. Como nunca teve na vida, aí na hora que apareceu, ele pegou a primeira, entendeu? A gente deu uns conselhos, homem, peraí, homem. Aproveite, agora que você conseguiu chegar lá. A gente dizia, você pode escolher, agora quem vai escolher é você, pô. Só que é leso, nunca teve. Casou, hoje mora na África. No Zimbábue. Vamos lá, questão 5. É Zimbábue, é na África, é na África. Tem bicho. Isso é na África. Ele manda as fotos lá do Zimbábue. Teve uma época que ele estava em Guadalumpur. Porra. Aí ele disse, eu chego no Brasil. Ele disse, quando? É a última carreira. Com 35 anos de serviço, eu tô aí. Eu disse, tá. Deu rapidinho. Começou agora. Questão 5. O STF, em importante julgamento, declarou inconstitucional considerar como fatores de averiguação da proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realizava a licitação. Isso porque tais fatores, obviamente, desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam sensivelmente os instalados em localidade diversa. A situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um dos princípios que norteiam as licitações públicas. Trata-se de que princípio? Qual o princípio? Igualdade ou isonomia. É a mesma coisa. De boas, entenderam? Agora vamos para a questão 7. Sobre o pregão. Entendam. O que danado é o pregão? Olha só. Quando a gente fala de licitação, tem uma ruma de modalidade. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso. E tem uma modalidade chamada de pregão. Dispensa, inexigibilidade. Olha só. Pregão. O pregão é uma modalidade. Quando o Estado faz pregão, o pregão só serve para adquirir bens e adquirir serviços comuns. Pregão vai adquirir, vai comprar bens e serviços comuns. O que danado são bens e serviços comuns? São aqueles necessários para o dia a dia. Imagine o seguinte, no hospital, o que é necessário para funcionar o hospital no dia a dia? Seringa, remédio,
gás, de material. Soro. Na hora que eu vou para o banheiro, o que é necessário para funcionar? Papel higiênico, sabão, desinfetante. Na cozinha, panela, comida para o povo. Tem que ter aquele cafezinho, não? Cafezinho. Então, tudo que é necessário para o dia a dia é chamado de bens e serviços comuns. Quando o Estado quer adquirir isso, o Estado usa pregão. Por quê? Porque o pregão termina em questão de horas. As licitações comuns demoram a vida de um jumento. Como o Estado precisa desse negócio para funcionar, então tudo que o Estado precisa para amanhã, ele usa pregão. No pregão, não pode haver questão de técnica. O pregão, ele só pode ter menor preço. Então, no pregão, quando a gente vai usar um critério para julgar, a gente não pode envolver técnica, só pode envolver menor preço. O pregão, ele só tem 2 objetivos na vida. Quais são os objetivos de um pregão? Celeridade, porque são bens e serviços comuns, e menor preço. Então, no pregão, os objetivos são celeridade, rapidez e menor preço. Como é que o pregão consegue celeridade? Porque no pregão o procedimento é assim, ó. Eu vou ter o edital, depois do edital eu vou ter a classificação das propostas, depois de classificar as propostas eu vou ter o julgamento das propostas, depois eu vou ter uma fase chamada de habilitação, depois eu tenho uma fase chamada de adjudicação e para finalizar a homologação. Então no pregão, como é que a gente consegue celeridade? Porque o procedimento é assim, ó, vai ter o edital, no dia as empresas vão levar as propostas e o Estado vai classificar quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Depois do Estado classificar, o Estado vai julgar. Declaro que o primeiro ganhou. Depois vai habilitar. A habilitação é ver o documento. Ver se as empresas estão ok ou não. Quando o Estado for ver o documento, o Estado tem que ver o documento de todas as empresas? Não. Não, nem a que foi classificada. Só que está em... Se a que está em primeiro tiver com as documentações ok. Beleza. Se ela tiver bichada... Beleza. Então, quando o Estado vai habilitar, vai ver a documentação, não vai ver a documentação de todo mundo, só da vez. Depois adjudica e homologa. Com isso, eu consegui celeridade. Só que além de celeridade, eu quero ter menor preço. Como é que eu consigo menor preço? Na hora que o Estado vai classificar, o Estado vai permitir o lance verbal. O que é o lance verbal? Proposta até 10% superiores à vencedora dão lance verbal. Lembre-se, o pregão, além da celeridade, que é menor preço. Como é que ele consegue menor preço? Na classificação tem lance verbal. Quem é que faz lance verbal? As propostas até 10% superiores à vencedora dão lances verbais. Como assim? Imagine que a Prefeitura de Natal fez um pregão para comprar carteira escolar. Essas carteiras. Aí vamos lá. Tem a empresa que diz que vende uma carteira a 100, uma que diz que vende a 102, uma que vende a 103, uma que vende a 108, uma que vende a 115, 120 e a proposta da Odebrecht. A cadeira é 580. Classifiquei, né? Mas calma que ainda vou diminuir mais o preço. Quem é que botou 10% superior à vencedora? 10% de 100 é 10. Então até 110. Então eu vou até... Eu vou chamar essa e essa e perguntar se alguém quer diminuir o preço. Lance verbal.
Aqui botou 103, diz, beleza, eu venho na cadeira agora 99. Aqui botou 102, diz, beleza, 98. Aqui botou 100, diz, beleza, 90. E essa brincadeira do lance verbal fica até alguém pedir pinico. Com isso, o que é que eu fiz com o preço? Diminuir ainda. Então, o pregão, além da celeridade, que é o menor preço. Celeridade, como é que consegue? Inverteu as fases. A habilitação é só da vez. E menor preço com o lance verbal. O problema do pregão é porque na hora que você diminui muito o preço, o que é que você faz com a qualidade? A regra é essa. Aí vamos lá, a gente vai agora resolver a questão de número 7. Olha como é Mobrex. No que diz respeito ao pregão como modalidade de licitação, não é vedado, não é proibido, letra A, exigência de pagamento de emolumentos referente ao fornecimento de edital, desde que não seja superior ao custo de sua reprodução. A pessoa para ter o edital paga, mas paga só o preço da Xerox, tá certo. B, exigência de aquisição do edital como condição para participar do certame. Vocês acham que para participar do pregão a pessoa tem que comprar o edital? Pode não. Exigência de garantia de proposta. No pregão não garante proposta. D, a quitação do pagamento de taxa exigida para o custeio de todas as despesas, não tem taxa. E a E, a prática de especificações excessivas de definição do objeto, ainda que limitem a competição. Se limitar a competição, fere a isonomia. Resposta, o que não é verdade é a letra A. Todo o resto é verdade. E agora a questão 8, para a gente ir embora. No que diz respeito à forma, o tempo, o lugar dos atos do processo administrativo, é correto afirmar. Vocês, vamos lá, processos administrativos. O que é um processo administrativo? A licitação é um processo administrativo? É um processo que corre na administração pública? O concurso público, quando a gente faz um concurso público, é um processo administrativo? Vamos lá, o que é que vocês acham sobre o processo? Letra A. Os atos do processo, dentre outros requisitos, devem ser produzidos por escrito em vernáculo. Português. Português, vernáculo. Certo ou errado? A regra é essa, certo. B. Os atos pertinentes ao processo dependem de forma determinada. Vocês acham que no processo administrativo tem uma forma determinada? Não. C. Deve-se proceder ao reconhecimento de firma dos documentos em razão de sua obrigatoriedade. O que é reconhecer firma? Vai no cartório, paga R$ 2,95. Ninguém fica rico com isso. Paga mais não. Paga sim. Aquela lei é absurda, é inconstitucional. Tem que pagar. É, tem que pagar. Só é R$ 2,95. Não enriquece, não. É. Não fale não. Hã? É não. Onde eu tô? Eu sou tabelião. Onde eu tô? É R$ 2,90 firma. Hã? Faz 2 só por dia. Olha só. Não, é não. Tá gravando, não sou rico não. Onde eu tô hoje? Foda. Vou dar aula hoje à noite. Tá vendo? Eu não estudei. Amanhã só no aulão de véspera. É 1 hora só. Vamos lá. C. Deve-se proceder ao reconhecimento de firma? Infelizmente não. Os processos administrativos você não precisa reconhecer a firma. Por quê? Reconhecer firma é reconhecer sua assinatura. Você vai e reconhece. Você troca carro, tem que reconhecer a firma no documento do carro? Porque nos processos administrativos você não precisa. Porque se você assina o documento na frente do servidor público, ele vai dar fé que é você que está assinando. Mas se você levar um documento assinado por outra pessoa, tem que reconhecer? Tem. Vai no cartório, paga R$ 2,90 e reconhece. Mas é absurdo, era para reconhecer firma de todo mundo. D.
Os atos dos órgãos, entre outros, devem ser praticados no prazo de 3 dias. É no prazo de 5 dias. E aí, os atos do processo devem ser realizados em 5 dias úteis ou não, no horário normal de funcionamento. O erro é esse ou não. Os prazos devem ser praticados em 5 dias úteis. Esse ou não está errado. Resposta certa é a letra A de amor. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa tarde.